A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariano Boa Semente. Está começando agora mais um episódio dessa série abençoada, Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Estamos aqui, eu e você, junto a um grande mestre que é São Francisco de Sales, bispo de Genebra, doutor da Igreja, doutor da mansidão, que deixou uma grande herança, acima de tudo pelo seu testemunho de vida, mas também nos seus escritos. E nós estamos com um clássico da nossa literatura católica, que é o livro Filoteia. Ele está sendo o nosso itinerário aqui neste espaço, capítulo a capítulo, ouvindo os conselhos deste homem de Deus que orientou tantas pessoas no caminho rumo ao céu. Tenho certeza que você quer chegar lá, quer viver uma vida na graça de Deus, na amizade com Deus e um dia para sempre com Deus. A única maneira de sermos felizes nesta vida, em meio a tantos desafios, e um dia plena e eternamente, é crescer nessa intimidade com Deus. Ser filoteia, ser alma íntima, alma dedicada a Deus, uma vida devota. E aqui a gente aprende muito com São Francisco de Sales. Já estivemos aqui com vários capítulos de 3 partes do livro, que tem 5, não é? Então estamos já numa reta final. A primeira parte, decisão por Deus, rompimento com o pecado. A segunda parte, buscar a graça de Deus para isso através da oração e dos sacramentos. A terceira parte, viver sempre mais aberto à graça de Deus, dizendo sempre não àquilo que é errado, àquilo que é vício, e dizendo sim àquilo que é bom, àquilo que é certo e virtuoso. Estamos na 4ª parte, aprendendo a lidar com as tentações, porque estaremos sendo contra-atacados quando nós nos decidimos por Deus para voltarmos a uma vida velha, para voltarmos à escravidão do pecado. É esta a tentação que o inimigo de Deus vai estar insistentemente lançando sobre a nossa vida. Mas nós podemos e devemos reagir e estamos aprendendo a fazer isso muito bem com São Francisco de Sales. Quero abraçar você que está pela internet, através do YouTube, Facebook, Instagram, Web Rádio Jesus Misericordioso. Você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelas páginas da comunidade Mariano Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Quero também acolher com muita alegria. Um abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura, conosco em mais uma noite aqui na Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. De onde você nos escuta? Está em casa, está no trabalho, está circulando no seu carro? Diga quem é você, de onde você ouve a Rádio do Bem, através do WhatsApp aqui da Rádio Cultura de Quixadá. Vamos esperar. Se é a primeira vez que está conosco, bem-vindo. Toda noite estamos aqui de segunda a sexta com este programa Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Já motiva você que não é inscrito no nosso canal, você que não segue o nosso perfil, a fazer isso agora. Não demore, faça isso agora, não paga nada, você sabe, é muito simples. É só clicar o botão inscrever-se, o botão seguir e começar a receber o nosso conteúdo com mais frequência. E seja um divulgador, um evangelizador. Usa a setinha de compartilhamento, envia para os seus contatos privados, coloca aí nos seus grupos de amigos, de trabalho, de igreja. Passe adiante essa informação, nos ajude a intensificar aqui o compartilhamento da plataforma. Combinado? Vamos rezar agora. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos para o capítulo 10 da 4ª parte do livro Filoteia. Vamos aprender a nos fortificar nesse combate contra as tentações. Você sabe, lá no paraíso nós somos feridos pelo pecado original de Adão e Eva. Essa ferida vai sendo tantas vezes reaberta pelos nossos pecados atuais e a gente precisa não só curar esta ferida do pecado pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, mas irmos também com essas atitudes que São Francisco de Sales vai nos ensinar hoje, fortalecendo-nos para quando a tentação vier, estarmos firmes para resistir a ela. Ok? Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales.
Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia em mãos. Vamos agora para o capítulo 10, então, que tem exatamente este objetivo: ensinar a mim e a você o modo de fortificar o coração contra as tentações. Você quer fortificar o seu coração contra as tentações? Eu quero e eu preciso, e tenho certeza que você também. Então vamos ouvir o ensinamento riquíssimo de São Francisco de Sales. Considera de tempos em tempos que as paixões costumam mostrar-se principalmente em teu coração, e tendo-as conhecido, trata de estabelecer para ti normas de vida que lhe sejam inteiramente contrárias em pensamentos, palavras e obras. Vamos lá. Então, essa introdução já ilumina muito o nosso coração. A gente chama paixão, não é? Paixões, essas nossas inclinações, esses impulsos, tantas vezes negativos, que percebemos em nós, essas tendências ao pecado que nos movem, nos atraem, e que às vezes a gente chama de fraquezas, né? Então, nós podemos dizer isso: eu conheço ou preciso conhecer as minhas fraquezas, você conhece ou precisa conhecer as suas fraquezas, aqueles pontos fracos, você está entendendo? Onde você percebe, é isso que São Francisco de Sales está dizendo, não é? Considere de tempos em tempos, ou seja, preste atenção na sua vida, olhe para a sua história e veja quais são essas suas más inclinações, quais são esses impulsos que aqui e acolá estão presentes na sua vida, e você precisa estar atento, atenta a estes pontos fracos para fortalecê-los. É um ponto fraco? Então vamos fortalecer. É como alguém que tem dificuldade com o joelho, então ele vai procurar através de uma atividade física, buscar de alguma forma uma fisioterapia, fortalecer aquele joelho que é fraco, porque ele precisa usar aquele joelho do jeito certo, não é assim? Fisicamente falando. Então também psicologicamente falando, espiritualmente falando, nós precisamos identificar essas nossas tendências, esses impulsos, essas paixões, essas fraquezas dentro de nós, e a dica é, depois de identificar, estabelecer normas de vida que lhe sejam contrárias. Ele vai agora dar uma série de exemplos, mas já adiantando, imagina que você tem uma dificuldade com relação à alimentação. Você já sabe que acaba se desequilibrando e comendo mais do que precisa, e comendo mais do que deve. Um exemplo. Isso já ficou claro para você que você tem uma fraqueza nessa área, ok? Então o que é que você vai fazer? Consciente disso, vai procurar se organizar na sua vida para fazer exatamente o contrário, para pensar, falar e fazer coisas contrárias a isso. Então, ser uma pessoa moderada no seu alimentar. Você vai evitar ficar pensando em comida, porque você pensa e você acaba comendo de uma forma desequilibrada, você entendeu? Então, vai evitar falar sobre isso. Você tem uma fraqueza nessa área, e aí a todo instante você está puxando assunto de comida. Menina, você já ouviu falar? Aquele prato, aquela pizza, aquele hambúrguer, e vai falando de comida, está alimentando a sua fraqueza. Ou então vai estar aqui e acolá buscando, nem sempre com necessidade, ter ali comida perto de você. Claro, comer a gente tem que comer, senão a gente morre, não é? Mas se é uma fraqueza, você vai evitar uma exposição desnecessária a essa realidade. É só um exemplo para você entender. Mas agora São Francisco de Sales vai deixar isso mais claro para nós. Por exemplo, diz ele, se é a vaidade,
Digamos que a minha fraqueza ou a sua fraqueza é a vaidade. Vaidade, você se preocupa com tudo, com aparência, com roupa, com o que dizem ou deixam de dizer de você, com coisas que são insignificantes, que são passageiras, né? Como diz a palavra de Deus, vaidade das vaidades, coisas sem tanta importância, né? Com objetos, com moda. Olha lá, se, por exemplo, a sua paixão, a sua fraqueza é a vaidade, receita, pensa muitas vezes quantas misérias tem a vida humana. Você está ligando para coisa pouca? Você está ligando para um detalhe, digamos assim, de uma roupa? Para você, a marca da roupa, o detalhe da roupa tem tanta importância, o tipo da maquiagem, isso tem tanta importância para você? Remédio para isso. Pense nas misérias, pensa em gente que não tem nem o que vestir. É um exemplo, só um exemplo. Não tem nem o que vestir, não tem nem o que comer. Então pensa muitas vezes quantas misérias tem a vida humana. Quanto sofrerá a tua consciência na hora da morte? É o doutor da mansidão, mas ele, às vezes, quando necessário, pega pesado. Você está ligando para besteira, como a gente diz aqui no nosso Nordeste, para coisas muito pequenininhas? Então pense assim, meu Deus, eu estou preocupado com essas coisas tão bobas, tão passageiras, né? Vaidade lembra vento, o vento passa. Coisas que passam, meu Deus, se eu levar a vida assim, quando eu morrer, como a minha consciência vai pesar? Quanto tempo eu gastei pensando, falando e fazendo coisas desnecessárias, coisas tolas, coisas tão pequenas. Isso vai me pesar na consciência quando eu estiver perto de morrer e tudo isso já terá passado. Entendeu? Pensar sobre isso ajuda. Ajuda a pensar que na hora da morte poderá sofrer muito por causa dessas vaidades. Quantos são indignas de um coração generoso? Tudo isso ajuda. Olha, se eu tenho um coração generoso, eu não posso estar preocupado com essas coisas bobas, devendo ser consideradas como brinquedos de criança. E aí você vai começar a achar aquilo coisa de criança. Estou preocupado com coisa boba, estou sendo infantil. Esse tipo de pensamento, você está entendendo, meu irmão, minha irmã, vai ajudar você a não se entregar a esse tipo de fraqueza, esse tipo de paixão. Vamos a outro exemplo. Ainda, reforçando a conduta, ele diz assim, fala muitas vezes contra a vaidade. Fale, abra a boca e diga, olha, é bobagem pensar nisso, é perda de tempo pensar nessas coisas que são passageiras desse mundo. Fala muitas vezes contra a vaidade. Atenção, e embora te pareça que o fazes constrangido, quer dizer, você está falando aquilo sem querer, não é? Porque no final das contas você gosta daquele negócio. Mas fale, não deixes de falar dela com desprezo. Porque é um exercício, gente. Olha que dica fantástica. Porque a força de falar contra uma coisa, acabamos por odiá-la, embora a estimássemos muito a princípio. Entendeu? Você até gosta, mas de tanto você fazer esse esforço de falar mal, de lembrar coisas negativas para falar sobre isso, no caso a vaidade, você vai acabar detestando a vaidade. E é isso que a gente quer. Deste modo, te obrigarás, mesmo em razão de tua honra, a tomar um partido contrário à vaidade. Veja só, faze obras de abjeção e humildade, tantas quantas puderes, embora te pareça que as praticas forçada. Então, isso são coisas que a gente vai falar, que a gente vai pensar, que a gente vai fazer, não tão espontaneamente, a gente vai meio que forçar a barra consigo mesmo, porque isso vai nos moldando, isso vai nos fortalecendo. É a atitude contrária. Se você fica embelezado, nesse exemplo da vaidade, cada vez mais se alimentando com esse interesse, achando que isso tem futuro, você vai cair uma vez após outra. Agora, se você vai se dando conta disso e vai pensando, falando e fazendo coisas contrárias, diz São Francisco de Sales, assim te exercitarás na humildade. Na humildade. O vaidoso é aquele que vai se entregando ao orgulho, vai se achando o centro, vai ligando para coisas bobas que chamam a atenção para si, e a humildade vai na direção contrária.
te exercitarás na humildade e recalcarás a vaidade. De modo que, sobrevindo a tentação, aí você já está treinado, você já está exercitado. Quando vier a tentação, a tua inclinação já não será favorável. E acharás em ti mesmo, mais força para combater. Tá claro? Essa tática fantástica, você vai fazendo esse tipo de exercício com o seu pensamento, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz no seu dia a dia. Identifica a área de fraqueza que você tem. Eu conheço mais ou menos as minhas, acho que você conhece as suas também. A gente tem que conhecer cada vez mais, tem que se conhecer, tem que saber o que é que não pode fazer, né? Aonde é que está nosso ponto fraco, ou os nossos pontos fracos. E aí vamos trabalhando isso. Não vamos esperar a tentação chegar, vamos se trabalhar. E aí quando a tentação chegar nessa área, eu já estou mais forte. E aí não caio nela. Se teu coração é propenso à avareza, vamos lá, outro exemplo, né? Que é um tutorial, tá bom? De como fortificar o coração contra as tentações. Ele nos falou sobre a vaidade, vamos falar agora sobre a avareza. Digamos que você já percebeu que é uma pessoa apegada. Você é apegado, você é preocupado demais com a questão dos bens, do dinheiro, vive isso de uma forma exagerada. Não é que a gente tem que ser desleixado, descuidado, imprudente, gastar o que não tem. Não é isso. Mas você sabe, tem gente que exagera, né? Tem gente, como a gente chama aqui no nosso interior, é mão fechada, né? Então, se você vê, já se deu conta que você tem uma dificuldade com relação à questão material, você tem uma propensão à avareza. A avareza é pecado. Então, vamos lá, remédio para se fortalecer contra a avareza. Pensa muitas vezes na insensatez desta paixão. Você vai pensar que isso é uma coisa insensata. Ser apegado, ser avarento é uma coisa insensata que nos torna escravos daquilo mesmo que só foi feito para nos servir. Os bens estão para nos servir e nós não para servir aos bens. Então tem gente que vive em função das coisas, em função do dinheiro, em função dos bens, da casa, da moto, do celular, da bicicleta. Ou seja, inverteu. Você não é o senhor deles, eles são os seus senhores. Você é escravo dos bens. Você vive obcecado em não perder o que tem, em ter cada vez mais. Tem um negócio errado aí, muito errado aí. Então você vai pensar, e não tem sentido isso, né? O celular não pode mandar em mim, né? O meu carro não pode mandar em mim, a minha casa não pode mandar em mim, o meu dinheiro não pode mandar em mim, sou eu que tenho que mandar nele. Então vai pensando sobre isso, entendeu? O exercício, olha a prática, vai pensando sobre isso. Aí vamos de novo lá para a hora da nossa morte. Olha, pensar na morte é uma coisa muito necessária, porque ajuda a gente a lembrar que a gente caminha para lá e lá é uma hora de decisão. São Francisco, o outro, né, de Assis, chamava a morte de irmã, a minha irmã morte, ou seja, está sempre ali pertinho de mim. Tem imagem de São Francisco que tem uma caveirinha ali embaixo para lembrar que ele não esquecia dessa realidade. Então, vamos de novo aqui pensar na morte. Olha lá, pensa que na hora da morte hás de deixar tudo e, quem sabe, se em mãos de alguém que o há de dissipar e condenar-se ainda por cima. Olha só que pancada, né? Para quem tem essa fraqueza de ser muito apegado às coisas, ao dinheiro, aos bens, aos prédios, ou ao prédiozinho, uma casinha pequenininha que eu tenho, mas ali eu sou agarrado com aquilo. Então pense o seguinte, quando você morrer, meu irmão, minha irmã, quando eu morrer, eu não vou ficar com aquilo. Então pense, isso ajuda a pensar o seguinte, aquilo ao qual eu sou tão apegado, aquilo vai ficar nas mãos de outra pessoa, que talvez coloque tudo a perder, que talvez jogue tudo fora. E você sabe quantas vezes isso acontece. Um pai, uma mãe, os pais constroem, às vezes, né, mesmo com tanto esforço, uma pequena estrutura e os filhos colocam tudo a perder. Então, não é uma novidade para você isso aí. Então, pensa nisso. Tudo com moderação. Não quer dizer que você não possa investir para ter suas coisas e até pensar em deixar algum benefício para seus herdeiros, mas quando você vive isso de uma forma exagerada, é um santo remédio pensar
nessa possibilidade. Então pensa nisso e pensa que essas pessoas podem, além de jogar tudo fora, ainda se condenar. Se condenar, por exemplo, pela briga. Quanta gente brigando por herança. Então, aquilo que você trabalhou com tanto esforço para construir, alguém jogou fora, ainda foi parar no inferno brigando por conta daquilo. Pensar nessas coisas é muito importante. Mas ele continua, tem mais remédio aí para quem tem fraqueza com os bens, viu? Fala muitas vezes, olha, o pensar, falar e o agir, sempre contrário àquela tendência. Fala muitas vezes contra a avareza. Diga isso, para esse negócio, você ser apegado, você viver em função das coisas, do dinheiro, isso não tem futuro. Lembra o que ele falou agora há pouco? Mesmo que você fale isso sabendo que faz isso, mas fale que isso vai sendo importante para você mesmo. Fala muitas vezes contra a avareza e louva o desprezo do mundo. Olha, importante é a pessoa não se apegar a esse mundo, porque tudo aqui passa. Vai falando isso. Reage às vezes para dar esmolas ou deixar passar alguma ocasião propícia de ajuntar maiores bens. Então, nas ocasiões que você puder, dê esmola. Veja, é uma atitude contrária. Você quer segurar. E aí, quando você dá uma esmola, você está treinando esse desprezo das coisas materiais, esse despojamento, ainda está fazendo a caridade. Entende? Então, é um exercício prático que nós vamos fazendo e, como ele diz assim, e você teve uma ocasião, sei lá, de comprar mais uma coisa, de ganhar um dinheirinho a mais ali. Se você tem essa fraqueza da avareza, você evita. Mas eu podia ter comprado. Não compra. Eu podia ter me dado bem naquele negócio e ganhar um dinheirinho extra. Não faz. Você pode dizer, mas tem sentido uma coisa dessa? Tem, porque se é alguém que não tem essa propensão, essa fraqueza, isso não vai ter problema, está dentro de uma normalidade. Mas se é uma área fraca para mim, para você, eu preciso fazer esse exercício. Este é um modo de fortificar o meu coração contra as tentações. Porque aí está, quando a tentação chega, você está treinado, você está fortalecido. E ele vai terminar agora com mais um exemplo. Ele diz assim: se te sentes inclinada a comércios amorosos, aí já é aquele caso em que eu ou você temos dificuldades no campo afetivo, né? Quer colar uma nova paixão, um novo envolvimento, uma vontade de estar perto de uma pessoa, de outra, o coração assim meio maluco, né? Você tem uma namorada, tem um namorado, você é casada, mas você vê que vive aqui e acolá tendendo a se perturbar nessa área. Então, se te sentes inclinado a comércios amorosos, reflete frequentemente quanto perigo vai nisso para ti e para os outros. Então você vai pensar, esse negócio não dá certo. Já pensou se numa dessa eu me apaixono? Já pensou se numa dessa eu caio e eu cometo um ato de infidelidade? Eu vou perder meu namorado, vou perder minha namorada, eu vou perder meu esposo, vou perder minha esposa e meus filhos, como é que vão ficar? E o que é que as pessoas vão dizer? E vai ser ruim para aquela pessoa. Você é solteira, você é solteiro, já pensou se eu me envolvo com uma pessoa casada? Vou acabar com a família daquela pessoa. Pensa nisso. Não, mas isso não vai acontecer comigo. Pensa nisso, até porque pode acontecer. Veja a sabedoria, gente, que São Francisco de Sales traz para nós. O que é que nós muitas vezes fazemos? A gente não faz isso e, pelo contrário, a gente alimenta aquele tipo de inclinação. A gente fica pensando naquilo, a gente fica falando sobre aquilo e a gente fica fazendo aquilo. Imagina aí entre homens, onde é muito comum essa fraqueza, essa inclinação, entre as mulheres também, né? Então isso serve para os homens e para as mulheres. Vamos dar um exemplo prático do que não se deve fazer. Você já tem uma fraqueza naquela área, aí você fica pensando em situações. Você fica falando sobre situações, né? Numa roda de amigos, numa roda de amigas. E você fica fazendo, sei lá, olhando demoradamente, né? Dizendo aqui acolá um elogiozinho, né? Uma palavra mais atenciosa, carinhosa, você vai alimentando o risco. Ao invés de se fortalecer, você vai se enfraquecendo cada vez mais. Então veja como é concreto esse ensinamento. Ele diz assim, primeiro pensa no perigo que isso pode lhe estar trazendo, para você e para outras pessoas. Quão indigno é profanar essa mais nobre inspiração de tua alma. Como é um veneno para a sua alma se abrir a esse tipo de coisa.
quanto manchará a tua fama esse modo leviano de vida? O que é que vão dizer de você? O que é que vão falar de você? Eu não ligo para o que as pessoas dizem. Deve ligar, é importante, a gente vive no mundo, a gente vive em meio à sociedade. Claro, ninguém vai viver em função do que as pessoas dizem, mas ter uma boa fama é uma atitude cristã, de filho e filha de Deus. O bom é que as pessoas reconheçam a presença de Deus em você. Ou você acha que ter uma boa ou uma má fama tanto faz? Claro que não, claro que não. Depois, fala, pensa sobre tudo isso, fala muitas vezes em louvor da pureza e simplicidade do coração. Fale sobre isso, como é bom uma pessoa pura, uma pessoa casta, uma pessoa sem maldade, uma pessoa fiel, ao seu namorado, à sua namorada, à sua esposa, à sua esposa. Fale. Faze quanto está ao teu alcance. Pensa, fala, faz. Faze quanto está ao teu alcance ações conforme esta atitude. Faça coisas que alimentem a pureza. Evite conversas, Então faça o contrário. Evite olhar, renuncie ao olhar determinado, demorado. Fazer. Ler assuntos que ajudam a estimular a pureza do seu coração, evitando todas as maneiras afetadas e os galanteios, aquilo que a gente falava agora há pouco, Evita determinados tipos de aproximação, elogios, galanteios, porque isso vai criando clima, E numa sociedade sem filtro, como a gente vive, onde todo mundo se permite a tudo, tá muito mais fácil surgir uma complicação. Você jogou uma isca, não vai faltar peixe para pegar. Então, fica atento. E termina aqui São Francisco de Sales, esse capítulo fantástico, dizendo o seguinte: em tempo de paz, quer dizer, mesmo você não estando passando por nenhuma tentação propriamente dita agora, em tempo de paz, isto é, enquanto o inimigo não te tenta relativamente à tua má tendência, aproveite, viu? Porque são poucos esses tempos de paz. O que acontece muito mais é aquilo que ele falava em outros capítulos, As moscas, os mosquitos perturbando o juízo da gente. Mas o inimigo, entre aspas, deu uma trégua ali, deu uma aliviada, está pensando, quando voltar, um outro investimento sobre você. Também a gente falou sobre isso. Ele estava investindo, estava lhe tentando, e você estava ficando mais forte, estava evitando, decidindo por Deus, se tornando mais santo. Aí o inimigo, peraí, vamos mudar a tentação, vou dar um tempo, vou vir mais pesado, vou vir em outra área, porque essa aqui está fazendo é ele ficar mais santo, é ela ficar mais santa. Pronto, aí dá uma trégua. A trégua não é porque ele é bonzinho, não. A trégua é que ele está se preparando para um ataque mais forte. Mas, em tempo de paz, enquanto o inimigo não te tenta relativamente à tua má tendência, realiza continuadamente atos da virtude contrária. Então, resumindo o que ele disse, vai treinando fazer o contrário do que a tua fraqueza pede. Vai treinando atos da virtude contrária. Vai mesmo em busca de ocasiões. A gente não vai atrás de uma academia para se fortalecer, não vai atrás de um fisioterapeuta, de um educador físico para buscar se fortalecer fisicamente. Então saia procurando ocasiões para fazer coisa certa, coisa boa, para treinar de uma forma contrária àquilo que a sua tendência lhe puxa para fazer de errado. Vai mesmo em busca de ocasiões, se é que elas não se apresentam por si. São Francisco de Sales está dizendo, a gente pode procurar, mas é muito fácil, vai surgindo no nosso dia a dia ocasiões onde a gente pode treinar a virtude. É deste modo que te premunirás contra as tentações futuras. O que é que você achou? Eu achei uma maravilha. Vamos rezar então para que a gente coloque essa riqueza de ensinamento em prática. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Deixa um comentário aí o que você entendeu de tudo isso. E se você também gostou dessas dicas fantásticas que São Francisco de Sales nos deu e se fez bem a você, passe adiante para outras pessoas. Deixe o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Isso ajuda a impulsionar o conteúdo. E fica o convite aqui para a gente se encontrar no próximo capítulo, no próximo episódio de mais um momento nesta série tão importante, Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.